Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês qual hardware que eu tenho utilizado aqui no meu canal para fazer os vídeos do Hackintosh. Esse é o hardware que eu tenho atualmente, né, na minha casa, né? Então eu estou gravando esse vídeo aqui em fevereiro de 2017. Esse hardware ele é totalmente compatível com o macOS Sierra, né? Ele foi aprovado por mim, eu já tenho usado ele desde de 2016, então está funcionando aí tudo perfeitamente. E tem várias pessoas que me perguntam nos comentários, né, qual que é a minha configuração, qual que é o meu hardware. Então resolvi fazer esse vídeo para vocês. Então vamos lá. Começando aqui com o processador, eu tenho um Intel Core i5 4460. Esse ele é um processador de quarta geração da Intel, da família Haswell. Ele é do socket 1150. Então vocês, quando comprar um processador e forem comprar a placa-mãe, tem que casar o socket. Então, a placa-mãe que eu utilizo tem que ser uma placa-mãe de socket 1150. A velocidade desse processador é 3.2 GHz, tem 6 MB de cache e 4 núcleos. Ele suporta até 32 GB de RAM, do tipo DDR3 133 ou 1600 MHz. Ele vem com a placa gráfica embutida HD Graphics 4600. Essa placa ela é suportada nativamente pelo macOS Sierra. Então, com ela vocês vão conseguir resolução de até 2560 por 1440 a 60 Hz. E no Windows, com ela vocês conseguem aceleração até em 4K. Resolução 3840 por 2160 a 60 Hz. No macOS, vocês não vão conseguir resolução de 4K somente utilizando HD 4600. Eu testei isso e realmente não funciona, ele não dá suporte. E junto com o processador acompanha o Cooler Box, né, que é aquele cooler simples que a Intel fornece. Então quem não gostar desse cooler pode trocar, colocar um water cooler na máquina. Eu utilizo esse Cooler Box que acompanha o processador, ele me atende perfeitamente. Não tenho do que reclamar dele não. Passando aqui para a placa-mãe, eu diria que a placa-mãe é o componente mais importante quando você vai montar um Hackintosh, porque dela depende todas as configurações para que o macOS seja instalado com sucesso e reconheça todo o seu hardware, né? A parte de áudio, parte de rede, USB e etc. Então essa placa aqui é a Gigabyte B85M D3PH. Ela é uma placa-mãe de baixo custo da Gigabyte, não é uma placa-mãe top de linha, mas ela tem todos os recursos que eu preciso. Então seria bobeira eu gastar dinheiro com uma placa melhor do que essa, sendo que eu não iria utilizar os recursos dela. E essa placa ela é totalmente compatível com o Hackintosh usando o macOS Sierra. Então, como eu falei, tem que casar o socket com o processador, né? Então ela é do socket 1150, suporta processadores da família Haswell, ela é do tipo Micro ATX. Vocês sabem no tipo que é a placa-mãe, por exemplo, Micro ATX, influencia na hora de vocês escolherem um gabinete, né? Se ela vai caber no gabinete ou não. Ela dá suporte até 32 GB de RAM, 133 ou 1600. Ela possui uma saída DisplayPort, uma HDMI, uma DVI e uma D-Sub. Aqui na minha máquina eu testei a DisplayPort e a HDMI, ambas funcionaram com sucesso no macOS. A DVI eu sei que funciona por já ter lido comentários na internet, e a D-Sub não funciona no Hackintosh. Então, se vocês querem usar Hackintosh, ou vocês usem HDMI ou DisplayPort, que é certeza que vocês não vão ter problemas. Eu não utilizo a placa gráfica do processador porque tem uma placa de vídeo dedicada. Mas quem quiser pode utilizar. Eu só coloquei a placa gráfica dedicada para conseguir resolução 4K, coisa que a placa gráfica integrada não consegue fornecer. Na parte de conector SATA, essa placa vem com 3 conectores SATA 3 e 2 conectores SATA 2. Então ela permite ligar aí até 5 dispositivos SATA.
E na parte de portas USB, ela contém 4 portas USB 3.0 e 8 portas USB 2.0. Lembrando que essa quantidade de portas inclui as portas traseiras e internas. Então na parte do USB 3.0 você tem 2 portas na parte externa e 2 portas internas. Continuando aqui sobre a placa-mãe ainda, o driver de áudio dela, o codec de áudio é o ALC887, que é suportado através do Multibit, né, no Hackintosh. E a placa de rede é uma Realtek 8111F-VL, que também é suportada através do Multibit. Aqui eu tenho uma imagem da parte traseira da placa-mãe, né? Então aqui a gente tem duas USB 2.0, com mais duas USB 0.0 aqui no final, somando 4 USB 2.0 na parte traseira e duas USB 3.0, que são essas portas azuis. Aqui nós temos a porta DisplayPort, a porta HDMI, a DVI. Aqui nós temos a placa de rede e os conectores de áudio, né? Saída, entrada de áudio e entrada de microfone. Aqui a gente tem a saída D-Sub. Eu marquei essa D-Sub com um X aqui, por quê? Porque essa saída ela costuma não funcionar no Hackintosh. Então, às vezes o hardware da pessoa até é compatível, mas ela está quebrando a cabeça usando essa porta aqui e ela não sai o vídeo para o monitor. Então, recomendado aí para Hackintosh é usar ou HDMI ou DisplayPort. Isso é certeza que vai funcionar. E a DVI também costuma funcionar. Aqui tem o conector PS2 para você ligar um teclado ou mouse, que eu também não recomendo que vocês utilizem. Eu recomendo que seja utilizado um teclado ou mouse USB. Pode ser com fio ou sem fio, não tem problema. Mas não utilizem a porta PS2, que ela costuma dar problema. Muitas vezes ela não reconhece o dispositivo que está plugado aqui. Porque os Macs não têm esse tipo de porta, né? Então o sistema já não reconhece mais esse tipo de porta, é bem antigo. Passando para a parte de memória RAM, eu tenho aqui na minha máquina um kit da Corsair, né, a Vengeance Blue. Eu tenho 16 GB de RAM em 2 pentes de 8, de 1600 MHz e DDR3. A memória, pessoal, sendo DDR3 ou DDR4, depende da sua placa-mãe, ela pouco vai influenciar no funcionamento do Hackintosh, né? Então, a memória RAM aí fica bem a critério de vocês escolher uma da marca que vocês gostem ou que esteja no orçamento de vocês. Passando para a placa de vídeo, então eu tenho aqui uma EVGA GeForce, a GTX 750 Ti de 2 GB, modelo SC, né, que é o Super Clocked, que já vem com um overclock de fábrica. Ela possui aqui as saídas DisplayPort, HDMI e DVI. Na minha máquina eu uso a DisplayPort plugada no monitor 4K. Mas eu já testei a porta HDMI, também funciona, mas só não dá a resolução 4K. E para habilitar essa placa gráfica no macOS Sierra, a gente precisa instalar o NVIDIA WebDriver. Para quem não sabe o que é, eu tenho um vídeo no canal, só vocês procurarem que vocês vão encontrar, né, como habilitar a placa gráfica usando o WebDriver da NVIDIA. Na parte de discos, eu tenho aqui 3 discos na minha máquina. Eu tenho um SSD da Samsung, né, o modelo 850 EVO de 250 GB. Nesse SSD, eu instalo nele o Windows 10 e o macOS Sierra em Dual Boot. Então é um excelente SSD, velocidade ótima de gravação, de leitura, né? Para quem nunca utilizou um SSD aí, eu recomendo vocês comprarem, que eu acho que assim, hoje em dia é o hardware que mais faz diferença aí para dar velocidade na máquina, é um SSD, né? Se você sempre usou HD a vida toda, quando você migra para um SSD, você nota na hora assim a diferença de velocidade. É importante quando vocês usam um SSD no Hackintosh,
habilitar o comando trim. O comando trim, assim, a grosso modo, ele é um comando que avisa o SSD para fazer a limpeza das áreas que não estão sendo utilizadas. Ele otimiza de forma geral e garante a vida útil do SSD. Então tem que habilitar, toda vez que instalar o macOS na máquina, tem que habilitar o trim. Para isso é só abrir o terminal e digitar o comando sudo trimforce enable. Feito isso, vai reiniciar a máquina e já vai estar ativado o comando trim no SSD. Continuando na parte de discos, então, além do SSD, eu tenho dois HDs na minha máquina. Eu tenho um HD da Seagate, o Barracuda de 1 TB, né? O modelo ST1000 DM010. Esse SSD, o que eu faço? Eu guardo meus arquivos todos nesse SSD. Eu formato ele no formato exFAT, para que ele possa ser lido e gravado tanto no Windows quanto no macOS. E eu deixo ele exclusivamente para arquivos. Então, se eu precisar formatar o sistema operacional, eu vou mexer só no SSD. Não tenho que ficar me preocupando se eu vou perder ou não arquivos, porque eles estão todos no HD. E eu tenho aqui um HD secundário da Western Digital, é o modelo Blue, né, de 1 TB. Aqui o modelo WD10EZ-EX. Esse HD eu deixo ele só para testes. Então, esses vídeos que eu faço para vocês aqui, eu testo tudo nesse HD. Então, eu tenho uma cópia do macOS nele. Então, eu faço todos os testes que eu precisar. Amanhã saiu o novo macOS. Então, eu vou e monto toda a parte de instalação e faço todos os testes nesse HD. Dando tudo certo, eu pego e instalo no meu SSD. Então, isso aqui eu recomendo vocês terem isso. Terem sempre um SSD para o sistema operacional e um HD para armazenar os arquivos. No quesito fonte de energia, eu tenho uma fonte da Corsair, é o modelo CX500W80 Plus. É uma fonte de 500 watts reais, bem silenciosa, você mal percebe que ela está ligada, né? Bem silenciosa mesmo, vale a pena. Ela possui os conectores, tem um conector de 20 mais 4 pinos, que você vai ligar na placa-mãe, conector EPS, dois conectores PCI Express para você ligar na placa de vídeo, 5 conectores SATA. O ideal para essa placa-mãe que eu tenho, né, porque eu tenho lá 5 conectores SATA, então aqui eu tenho 5 conectores SATA de energia para poder alimentar esses periféricos SATA, caso eu venha utilizar todos os 5. Eu tenho aqui 4 conectores de periféricos com 4 pinos e um conector ATX que vocês vão ligar também na placa-mãe. Então é uma fonte muito boa da Corsair, né? Caso vocês não queiram pegar uma de 500 watts, tem de 430, que é um pouco mais barato também, funciona perfeitamente. Aqui é só a título mais de curiosidade, né? O gabinete que eu utilizo que eu utilizei para montar o Hackintosh é um Corsair Carbide 100R Silent Edition. Esse Silent Edition, se vocês repararem aqui na segunda foto, aqui no fundo dele, ele é forrado com tipo de uma espuma que ela vai ajudar a silenciar o ruído que vem de dentro do gabinete. Então a máquina aqui fica praticamente zero de silêncio, então ela não faz barulho nenhum, juntamente com a fonte que já é silenciosa também, fica uma máquina bem tranquila de usar. É um gabinete bem simples, né? Eu não gosto daqueles gabinetes gamers que tem LEDs e cores espalhadas aqui na frente. Eu gosto de um visual mais sóbrio. E ele tem duas portas USB 3.0 na frente, né? O conector para microfone, o conector para fone, o botão de reset e o botão de power. Aqui ele permite a gente colocar os HDs sem precisar de chave de fenda, chave Phillips, né? Só encaixar nas baias aqui, tudo sem parafuso. A fonte vai na parte de baixo, então, o que é muito bom, né? Para ventilação e tudo mais. Ele já vem com dois fãs, um fã na frente, um fã atrás. Esse fã de trás, se você instalar um water cooler, você pode remover e colocar
o radiador do water cooler aqui. Então é um gabinete aí bem bacana de se ter. E finalizando aqui o kit, eu tenho o monitor da Samsung, né, um monitor de 28 polegadas, Ultra HD 4K. É o modelo LU28E590DS. Esse monitor ele é plugado na minha placa na GTX 750 via DisplayPort para eu conseguir a resolução máxima dele, que é de 3840 por 260 a 60 Hz. É um monitor excelente, né? Não tem também muito o que falar. A qualidade de imagem 4K é perfeita, né? O macOS ele é otimizado para utilizar esse tipo de resolução, coisa que o Windows ainda não é totalmente, né? No Windows, por exemplo, muitas coisas ainda ficam com a imagem distorcida, porque ela não está preparada para exibir uma resolução tão alta. Coisa que não acontece no macOS. O macOS já é totalmente otimizado para utilizar 4K, 5K, né? Porque os iMacs novos são resolução 5K. Então aí é um hardware também que, se você puder adquirir, não pense duas vezes. É uma aquisição excelente. Passando aqui para a parte do... Eu vou deixar para vocês aqui umas imagens do Multibit para configurar essa placa-mãe da Gigabyte. Então a configuração dela no Multibit é muito simples, né? Na parte do Quick Start, a gente vai selecionar o UEFI Boot Mode. Por quê? Porque essa placa-mãe ela tem a BIOS UEFI. Então, perfeito para o Hackintosh. Passando para a aba de drivers, na opção de áudio, nós vamos marcar a opção ALC 887/888B. Na parte de rede, nós vamos marcar a opção Realtek RTL 8111, a versão 2.2.1. Passando para a parte USB, nós vamos marcar a opção 7/8/9 Series USB Support, para poder habilitar o suporte 2.0 e 3.0. No caso aqui, essa placa-mãe é da série 8, né, B85. Então a gente vai utilizar essa opção para estar habilitando o USB 3.0. Na aba do bootloader, a gente deixa marcada a opção do Clover no modo UEFI. E na aba Customize, nós vamos só marcar a opção no System Definitions, a opção iMac 14,2. Essa opção, quando a gente marca lá em Quick Start UEFI Boot Mode, ele já habilita por padrão. Então você só certifica que está checada essa opção. E na última aba ele vai dar aqui para a gente um resumo de tudo que a gente marcou. Então é o boot no modo UEFI, o driver de áudio, LC887, a cache Fake SMC, que é a cache básica para o Hackintosh funcionar. Vocês vão se perguntar, mas eu não marquei essa cache. Não, quando você seleciona o UEFI Boot Mode, ele já marca essa cache automaticamente. A cache da placa de rede, né, 8111, USB 3.0, bootloader Clover e o System Definitions como iMac. Feito isso, é só instalar o Multibit e reiniciar, que já vai estar tudo funcionando aí nessa placa-mãe, né? Vão estar com a internet funcionando, o som funcionando, tudo perfeito. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo aí mostrando o hardware que eu tenho, né? E um hardware que eu aprovo e que realmente funciona no Hackintosh. Não é um hardware relativamente, tirando aí o monitor 4K, não é um hardware relativamente caro, né? Tá um hardware acessível. E se você quiser, por exemplo, trocar o processador, precisa de um processador mais parrudo, pode trocar por um i7, não tem problema algum, né? Só lembrar daquela regra de casar o socket do processador com o socket da placa-mãe. E é isso aí. Qualquer dúvida, postem aí nos comentários que eu vou fazer o possível para responder aí as dúvidas de vocês.